Olá, 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 pessoal! Vamos lá, sejam bem-vindos! Olá! Muito boa tarde, família! Mais uma live aqui para nós, o nosso esquenta do nosso preparatório aí para a jornada sistêmica terapeuta de alto impacto. Vamos chegando então? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Três coisas que desequilibram a nossa vida, três coisas que fazem a nossa vida ir totalmente por água abaixo se a gente não cuidar. Então vamos lá junto comigo? De que eu estou falando, gente? Hoje eu vou falar de três leis sistêmicas que, na maioria das vezes, é a raiz ou uma das raízes, né? Uma dessas três leis. O descumprimento dessas três leis pode significar muita coisa complicada na nossa vida. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas relacionais, sexuais. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal, olha só, sem delongas, porque hoje nós estamos dando mais um passo, né, no nosso esquenta. Se você ainda não se inscreveu gratuitamente para a nossa jornada sistêmica terapeuta de alto impacto, já já eu vou te falar como que você vai poder se inscrever e participar comigo. Agora, antes da jornada, nós teremos mais de 20 aulas, mais de 20 encontros ao vivo, gratuito aqui comigo. Agora, antes da gente começar, as nossas tardes aqui serão recheadas de muito conteúdo para destravar a sua vida, para destravar a sua vida profissional. E ontem eu falei um pouquinho sobre algumas questões que geram problemas na nossa vida emocional, relacional e financeira, que normalmente são de raízes sistêmicas e às vezes o terapeuta, o psicólogo deixa escapar. E às vezes a gente fica patinando nos nossos atendimentos, não conseguimos sair do lugar. Então vamos lá? Olha só, hoje nós vamos falar sobre leis sistêmicas. Eu selecionei aqui algumas coisas para nós abordarmos hoje, que vai ser uma bússola, um norte para todos os nossos atendimentos. Sem olhar para esses três pontos na vida dos nossos clientes, nós não conseguimos fazer ou ajudar efetivamente os nossos clientes. Pessoal, nessa jornada, nessa pré-jornada, eu selecionei alguns temas para nós trabalharmos, que isso vai ajudar você a ir ampliando o seu olhar e a sua visão sistêmica, a sua visão ampla do indivíduo, da família, do sistema, dos casais que vocês atendem, para nós entendermos que, tendo um princípio do que é saudável, tudo que tiver fora desse saudável, nós vamos entender que tem alguma disfuncionalidade. E nós sabemos que famílias funcionais, casamentos funcionais, indivíduos funcionais, eles precisam se enquadrar dentro das leis sistêmicas. Ah, Sara, mas você está falando, isso vale só para casal heterossexual ou vale só para quem é casado? Não, isso vale para seres humanos. Então, eu vou trazer para vocês leis que norteiam a vida dos indivíduos. E quando os nossos clientes apresentam alguma dificuldade nessas três áreas, nesses três níveis, nós podemos entender que ali pode estar começando o problema. Então, ontem eu falei, vou brevemente só explicar o que é a visão sistêmica. Oi, sou terapeuta, para mim é mais desafiador trabalhar o financeiro. Então, fica comigo. Todos os dias nós teremos live, durante aí uns 15, 20 dias, serão mais de 20 lives, vai ter dia que nós vamos ter 2 lives, hein, gente? Porque aqui vai ser um intensivo sistêmico com vocês. Eu queria ter chamado esse movimento nosso de intensivão sistêmico, mas ficou esquenta aí para a jornada. Vamos lá, então?
Então, olha só, pessoal, um norte para nós, terapeutas, para quem trabalha com pessoas, nós precisamos entender que existe um padrão saudável, mas eu não estou falando de padrão de comportamento, padrão de sexualidade, eu não estou falando de colocar as pessoas numa caixinha, não, não é isso. São leis que, se a gente não segue, alguma coisa vai dar errado. Para que servem as leis, né, pessoal? Se a gente pensar numa sociedade em que todos vivemos e convivemos, né? Nós precisamos ter leis para quê? Porque as leis estabelecem a ordem para que as coisas possam funcionar adequadamente. Então, quando nós falamos das leis sistêmicas, nós estamos falando das leis da vida. Estamos falando das leis que estabelecem as ordens na nossa vida. Ordem nos relacionamentos, ordem na saúde física e mental, ordem na nossa relação com a vida financeira, com as profissões. Para tudo na nossa vida tem que ter uma clareza do padrão saudável, funcional dentro da visão sistêmica. Porque o indivíduo, ele é formado dentro da família ou dentro da instituição que fez o papel de família na vida daquela pessoa. Gente, isso você precisa ter clareza. Não dá para avaliar o indivíduo tirando ele do contexto. Não tem como. Por isso que a gente fala que o ideal, que o mundo ideal do terapeuta é o quê? É atender o casal quando se trata de problemas relacionais. Por quê? Porque se chega para mim uma pessoa só, cadê a outra parte? Porque esse casal forma um sistema e um subsistema de um sistema maior que é a família. Então, nós partimos já do princípio, todo terapeuta e psicólogo, por mais que não seja que não tenha a abordagem sistêmica como sua abordagem principal de atuação, mesmo que a gente esteja falando de outras abordagens, como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que trabalha muito o padrão de pensamento disfuncional, as crenças, mas como foi formado o sistema de crença daquele indivíduo? A maior parte foi formada onde, gente? Na família. Nós temos um período de molde, nós temos um período, né, que a psicanálise chama de período de molde, que é o período lá da infância, do 0 até o 7, em que nós somos formatados, configurados enquanto seres humanos, é lá na família. Depois é que nós vamos fazer parte de vários outros sistemas, ok? O trabalho, a igreja, enfim, os relacionamentos, a gente vai fazer parte de vários sistemas, mas o mais importante, aquele que deixa a marca na nossa vida realmente é o sistema familiar. Então, eu costumo dizer, tudo começa na família. Tudo começa na família. Tudo. Todos os traumas, todos os problemas, todas as coisas boas, todas as bênçãos, todas as maldições, né? Todas as dificuldades, aquilo que é bom, aquilo que a gente aprendeu de bom, tudo começa na família. Então, nós vamos começar ampliando a nossa consciência de que existem leis que regem a vida do ser humano e quando a gente não cumpre essas leis, alguma coisa vai dar errada. Assim como a gente descumprir da uma lei federal, por exemplo, municipal, sei lá, pode acarretar para nós em prejuízos, porque normalmente essas leis vêm para colocar ordem. Então vamos lá, pessoal. A primeira grande lei que nós falamos é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela é tão interessante porque ao mesmo tempo que ela é benéfica para o ser humano, ela pode ser muito perigosa. E eu vou explicar por quê. Já é nato, né? Nós já nascemos, o ser humano já nasce com o desejo e a necessidade de pertencimento. Por exemplo,
O ser humano é o único animal que não sobrevive aos primeiros dias de vida se não tiver um outro para tomar conta dele. Pelo menos no primeiro ano de vida. O ser humano não sobrevive sozinho. O ser humano é um ser social. E nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então, o maior anseio do ser humano são dois, né? É o anseio de ser amado e de pertencer. Nós desejamos pertencer. Nós queremos pertencer a grupos, a lugares, a tribos, né? A nossa turma, pessoas com quem nós nos identificamos, mas quando nós falamos da visão sistêmica, o maior anseio do ser humano é pertencer ao seu sistema. E quando nós falamos de pertencimento, eu quero destrinchar um pouquinho aqui com vocês o pertencimento e falar como que ele é bom, mas como que ele também pode ser uma armadilha aí para nós, ok? E o terapeuta tem que ficar esperto com isso. Por quê? Uma das maiores dores do ser humano começa na exclusão, quando ele não se sente pertencente. E muitas vezes, boa tarde, Ju, e muitas vezes, quando o ser humano ele se sente excluído, isso vai trazer marcas. Nós vamos falar sobre isso depois, quando eu falar das fases do desenvolvimento humano e como que a cada ano de vida a gente vai lidar com as dores existenciais, que são 5. E a primeira delas é a dor da rejeição. Então, todas as vezes que o ser humano não se sente aceito, acolhido, pertencente, aquilo vai gerar uma marca que vai afetar o corpo, a alma, as emoções, a psique e também vai afetar a vida financeira, vai afetar vida sexual, vai afetar os relacionamentos, tudo. Tudo pode começar desse pequeno sentimento de rejeição. Será que a família ou o sistema realmente rejeitou aquela pessoa? Não necessariamente. Porque tudo começa dessa primeira lei sistêmica que todo ser humano pertence. Quem nasce num sistema ou quem é acolhido em um sistema pertence. Gente, eu não tenho que fazer mais nada para pertencer, só o simples fato de existir. Agora, a sensação de rejeição que acontece no sistema, ela marca a vida das pessoas, independente de terem sido rejeitadas de fato. Quando a gente fala das marcas, dos traumas, das feridas emocionais, a gente está falando de interpretações, é como eu interpreto as situações. A criancinha, né? Quando ela está vivendo as situações, ela não tem poder de raciocínio. Ah, meu pai comprou um tênis para o meu irmão e não comprou para mim. Ah, deve ser porque não tem, ele precisou, o tênis dele acabou e eu tenho. Não, a criança ela simplesmente sente, ela simplesmente interpreta. Então, dentro da visão sistêmica, nós vamos trabalhar muito com o significado, com o simbólico. Então, o que significou para você tal situação, ok? Porque algo que para mim poderia ter sido interpretado como rejeição, talvez para você não, e vice-versa. Às vezes tem uma pecinha ali, né? Uma fala, às vezes, do nosso cliente que ele traz, às vezes uma palavra que ele traz, uma frase que ele fala, às vezes o terapeuta, o psicólogo deixa passar, mas ali pode estar representando ou refletindo, significando muita coisa, principalmente a ferida da exclusão, da rejeição. E a exclusão gera uma marca no sistema que ela passa através das gerações. E aqui nós vamos entrar no transgeracional. O que isso quer dizer? Todo mundo que nasce num sistema já chega, por exemplo, vocês acham que vocês, que eu, né, que nós
herdamos do nosso sistema só a cor da pele, a cor dos olhos, o formato das mãos, a cor do cabelo, se bem que é tinta, né? Mas enfim, a cor do cabelo. Não, nós herdamos muitas questões emocionais não resolvidas. E não é só porque nós herdamos, é porque nós chegamos num sistema já cheio de conflitos, em que quando nós chegamos, nós já recebemos um lugar no meio desse conflito. E qual que é o lugar, né, que nós tomamos em toda essa situação? Pode ter sido o lugar de alguém que foi excluído. Pode ter sido alguém que foi excluído lá atrás. Vou dar um exemplo simples. Esses dias eu ouvi uma história que o pai brigou com o irmão e um dos cunhados matou esse irmão. Olha só que tragédia na família. Isso causa uma marca na família. E nós dizemos que dentro dessa exclusão foi arrancado, né? Foi algo que foi abruptamente arrancado do sistema. Passado alguns dias, a mãe engravida novamente, aquela que havia perdido o filho, porque naquela época, né, se a gente for pensar alguns anos atrás, era muito comum, né, gente, os nossos avós terem 10 filhos, 7 filhos. Então, enquanto um já estava com 20 e tantos anos, a mãe ainda estava grávida de outro pequenininho que estava chegando, né? Então, esse irmão, acho que o irmão mais velho, morre tragicamente. E durante o luto desse irmão, que foi abruptamente arrancado, né, vamos dizer assim, uma morte muito trágica, a mãe engravida. E olha só que interessante. Esse filho mais velho que foi assassinado, vamos supor que o nome dele era Marcelo. Qual o nome que vocês acham que recebeu aquele filho que a mãe estava esperando? Vocês acham que ele recebeu o nome de Marcelo? Ou vocês acham que ele recebeu outro nome, não tem nada a ver com a história? O filho mais velho morre. Isso é uma exclusão. Alguém que pertencia ao sistema foi abruptamente retirado. Algum nome parecido? Ele recebe o mesmo nome, o nome de Marcelo. E é interessante porque a família não gerou, toda a família, né, não só a mãe, mas o sistema familiar não recebeu aquele filho como um indivíduo, não recebeu ele como um ser que veio para ter uma história, para ter um lugar. Ele não teve direito de ter nenhum nome. Ele já veio recebendo uma marca. Por isso que nós precisamos, dentro do trabalho sistêmico, trabalhar o nome, a origem do nome. Quem nomeou, de onde que veio o seu nome, você sabe? Você sabe. Você costuma perguntar, trabalhar com os seus clientes a origem dele, a origem do nome, do sobrenome? É homenagem a quem? Quem que te nomeou? Para fazer uma homenagem a quem? Gente, o nome é a marca, é o legado que a gente recebe. Então, começando por aí, esse filhinho que nasce, essa criancinha que nasce, que recebe o nome do morto, eu gosto de falar assim porque é o que é. Ele passa a viver a história daquela pessoa que foi. Então, olha como que algumas exclusões no sistema, principalmente as trágicas, principalmente aqueles que envolvem segredos na família, alguma coisa relacionada a segredo. Sabe aquelas famílias que você não sabe nada? Eu, por exemplo, não sei absolutamente nada da família do meu pai. Nada. Nada. Eu sei o nome do meu avô. Já fica aí de tarefa para vocês. Pesquisa a origem do seu nome, quem te nomeou, o significado, né?
Quem te deu esse nome em homenagem a quem? Por quê? Porque dentro da perspectiva sistêmica, o nome significa uma missão. E muitas vezes a missão, gente, presta atenção nisso aqui. Muitas vezes a missão que nós recebemos do sistema é, infelizmente, inconsciente. Nós não estamos aqui para culpar a família, são todos processos inconscientes, ok? Inconscientes. Nós estamos aqui para trazer clareza, discernimento, ampliar a consciência, não estamos aqui para culpar. Mas todas as vezes que nós pensamos no nosso nome, no nosso legado, na nossa marca, nós pensamos na nossa missão familiar. E muitas vezes a minha missão, a sua missão, pode ser incluir alguém que foi excluído. Como? Eu me identifico com aquela pessoa que foi excluída. Ah, teve uma briga no sistema, não se fala mais naquele indivíduo, ou um divórcio que aconteceu de forma muito difícil, não se fala mais, ou excluiu a pessoa, excluiu da vida dos filhos, eu não sei, tantas formas de exclusão. Uma forma de nós adoecermos, uma forma de nós adoecermos é vivendo o destino de alguém que foi excluído. Então, presta atenção. Filhos que chegam depois de aborto, recebem o mesmo nome do filhinho que foi abortado, que se foi, da filhinha. Gente, tantas formas. Então, dentro desse pertencimento, nós podemos trabalhar falando em nome. Você tem o nome do seu pai e o nome da sua mãe? Gente, o trabalho sistêmico é muito incrível, é muito fantástico. Nós podemos descobrir muitas coisas do sistema dos nossos clientes só olhando para o nome dele. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu fiz o trabalho sistêmico de um dos nossos alunos, eu não vou citar o nome, mas eu vou inventar aqui. Uma bisavó dele, imigrante, que estava tentando fugir, se não me engano, da Itália, durante essa fuga, caiu do trem e morreu. A bisavó. Os pais se sentiram na obrigação de cumprir aquilo que a mãe e o pai tentou cumprir, que era vir para o Brasil. Foi na fuga tentando vir para o Brasil. Então, os filhos, eles acho que não conseguiram, a mãe morreu lá, não sei se entrando ou se descendo desse trem em algum lugar, mas mesmo assim a família veio embora. Ninguém nunca mais falou, nunca mais se mencionou o nome dessa bisavó que morreu. Os filhos vieram, se tornaram pais, se tornaram avós. E nasce, então, o neto ou o bisneto dessa vovó que morreu de forma trágica. O que acontece? Essa avó, durante 3 gerações, a bisavó, durante 3 gerações, ninguém falava o nome dela, ninguém sabia por que ela tinha morrido. Era um segredo de família. E fazendo o genograma dessa pessoa, vou pegar de novo o nome aqui, Marcelo, né? Fazendo o genograma do Marcelo, exemplo, ele chamava Marcelo Silva, só Marcelo Silva. Só que o Marcelo Silva tem 2 famílias. Silva de um lado e, sei lá, vamos supor, Martins de outro. Mas ele recebe o nome da bisavó. Ele é a única pessoa do sistema que recebeu o nome da bisavó. E ninguém nunca explicou para ele por que ele não tinha o nome do pai, por que ele não tinha o nome da mãe, por que ele tinha só o nome da bisavó. E quando nós fizemos o genograma dele, nós fomos entendendo e foi caindo as fichas para ele, porque uma das maiores dificuldades que ele teve, estava enfrentando problemas sexuais, estava enfrentando problemas financeiros, era exatamente porque a missão familiar que ele recebeu, a missão,
o legado, vamos dizer assim, que foi deixado para ele, foi de cuidar de toda a família. E ele foi desde muito cedo treinado, né, ou formatado, condicionado a cuidar de todos financeiramente, emocionalmente, e ele se sentia totalmente excluído. A única forma que ele achou para ser incluído naquele sistema foi cuidando de todo mundo. Ele cuidou dos avós, ele cuidou da mãe, ele cuidou do pai, ele cuidou dos irmãos, e ele foi o único que recebeu o nome da bisavó. Sara, mas o que que isso tem a ver? Quando nós fomos trabalhando o genograma com ele, um dos movimentos que foi feito, né, ou um dos movimentos que foram feitos, foi exatamente pegar nessa ferida dele da rejeição. Ele não se sentia parte, porque ele não tinha o nome da mãe, ele não tinha o nome do pai. Só que isso, gente, é só um símbolo dentro da sistêmica. Isso pode representar muitos segredos, muitas brigas, muitos problemas de família, que quem recebe isso é a criança que está nascendo. Então, olha o poder de uma exclusão, de nunca mais mencionar o nome de alguém, o poder de não saber a história, dos segredos, o poder do nome que a gente recebe, quem te nomeou, por que que deu esse nome. E no movimento, ele fez um trabalho, perguntou à família e a família confirmou. Quem deu o meu nome foi o avô, ou seja, o filho daquela senhorinha, daquela bisa que morreu de forma trágica. E aí, mexendo, cutucando lá, cutucando o pai, cutucando a mãe, os pais contaram a história de que forma trágica ela morreu e que o nome dele foi sim para homenageá-la. Então, olha o poder que tem uma história de alguém que no desejo ou na necessidade de pertencer, se identifica com alguém de outra geração que nem conheceu por conta de um legado. E aí, o mais interessante da história, quem era a bisavó? A bisavó era ela não era enfermeira, mas ela era uma pessoa que cuidava dos doentes, cuidava dos órfãos, cuidava dos leprosos, cuidava, né, lá dos, daqueles que eram feridos na guerra, enfim. E dentro dele, só pegando um gancho aqui, qual profissão que vocês acham que ele escolheu? Terapeuta. O desejo de ajudar, porque é o mesmo legado que ele recebe da família, ele leva para a profissão, ele leva para a vida. O lugar dele no sistema foi totalmente identificado com aquela bisavó. Sara, mas isso não é muito estranho? Não. Sabe por que que não é estranho? Ontem eu mencionei isso, mas toda criança que nasce no sistema, inclusive eu e você, nós já chegamos num sistema que já tem para nós expectativas. Expectativas. E isso adoece qualquer pessoa sã. É adoecedor, é enlouquecedor. Por quê? O maior conflito do ser humano é: eu vou ser o que eu quero ser, eu vou seguir o meu caminho, ou eu vou ser, fazer e viver aquilo que a minha família tem para mim. E por que que ele entra nesse lugar de cuidador de toda a família? Por que que ele entra nesse lugar? Porque já tinha uma dor. Uma criança ficou sem mãe, morreu de forma trágica. Esse filho dessa bisavó que morre, um dia cresce e também se torna pai. E também morre de forma trágica, deixando então os filhos, que é o pai do meu aluno ou do meu cliente aqui no caso, também de forma trágica.
Esse filho que chega entra no lugar, entra nessa posição, ele se identifica, ele se comove por amor, ele entra no lugar daqueles que foram, nesse caso, podemos dizer, ausentes ou que foram, de alguma forma, retirados, né, de forma trágica. Sabe, o que que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo a ver. Porque se eu estou vivendo a vida de outra pessoa, se eu chego no sistema para preencher um buraco, ou se você, enquanto pai, enquanto mãe, projeta nos seus filhos a ausência da mãe, a ausência do pai, esse filho, que pode ser eu e que pode ser você, cresce e não tem o que a gente chama de individuação. Ele se emaranha com as histórias que vieram antes, ou eu e você, totalmente emaranhado, entrelaçado, envolvido nas histórias que aconteceram de antes, que às vezes a gente nem tinha a dimensão do que acontecia. A gente chega e, para pertencer e para muitas vezes preencher um buraco do sistema, nós entramos num lugar que não é nosso. Ele já tinha, olha, é tudo junto e misturado, ele tinha uma sensação de não pertencer. Então, para pertencer, ele cuidava de todo mundo, porque se ele fica grande, se ele fica poderoso, se ele fica maior do que todo mundo, ninguém vai excluí-lo. Se as pessoas precisam dele, ele não vai ser excluído. E aí ele percebeu que até todo o dinheiro que ele tinha, ele dava, ele emprestava, ele ajudava, e ele percebeu que para pertencer ao sistema, primeiro, ele tinha uma lealdade, vou falar sobre isso, acho que amanhã ou depois de amanhã, ele tinha uma lealdade ao padrão financeiro da família, que era de muita escassez, de muita pobreza. E uma das queixas dele é: eu sou competente, eu sou capacitada, eu sou um excelente terapeuta, as pessoas me validam o meu trabalho, as pessoas pagam o que eu cobro, mas eu não consigo romper. Eu ganho dinheiro, o dinheiro vai embora. Eu monto uma empresa, a empresa quebra. E aí, pessoal, quando ele percebe a lealdade, ele não poderia ir mais longe do que os pais foram, do que os irmãos foram. Até os avós que vieram lá da Itália, pobres, uma infância muito sofrida, a gente chama isso de neurose de classe, que é a dificuldade que um descendente tem de ascender, de crescer, de melhorar financeiramente ou de mudar de classe, já que aquela família ou aqueles pais, aqueles irmãos, os avós que vieram antes não puderam prosperar, não tiveram chance, perderam. Então, o trabalho sistêmico, ele vai num foco um pouco mais profundo do que simplesmente olhar para esse rapaz e falar: poxa vida, você tem que aprender a administrar seu dinheiro, né? Você tem que aprender a lidar com as suas economias, você tem que aprender a falar não. Gente, o buraco é mais embaixo. Ele foi projetado pelo sistema. Sistema não entendemos só como pai e mãe, não. A gente faz um trabalho sistêmico com no mínimo 3 gerações, por isso que foi importantíssima essa história da bisavó, porque ficou ali um buraco, ficou um buraco, uma história não resolvida. E é muito interessante porque dentro da sistêmica, a gente entende que o sistema não aceita lugar vago. Se um pai de família que sai ou que não está exercendo a função dele e deixa um buraco ali, alguém vai entrar no lugar. Pode ser um filho que entra no lugar do pai e a gente fala que esse filho foi parentalizado. Ele começa
a ter o papel de um pai, de companheiro da mãe, de pai dos irmãos mais novos, ou a própria mulher, né? Às vezes, quando o marido está ausente, está, vamos dizer assim, omisso, ou não está ali mais, ou morre, alguma coisa acontece, a esposa também, às vezes, passa, né, a ocupar o lugar do pai. E, às vezes, pode até deixar o lugar da mãe. Por quê? Porque um corpo não pode ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Nem a nossa estrutura emocional. Então, quando fica um buraco no sistema, a bisavó morre de morte trágica, deixando esse filho pequenininho órfão. Cresce, tem filhos, e ele também morre de morte trágica, isso nós já vemos. É um trabalho muito mais profundo que a gente vê, o que a gente chama de síndrome de aniversário. Eles morreram praticamente da mesma forma, em datas muito parecidas, em momentos, em idades muito parecidas, se não me engano, 45, 43 anos, alguma coisa assim. E isso também já mostra uma marca no sistema que tem que ser olhado. Por quê? Porque esse filho chega no meio de toda essa história, no meio de tantos segredos, para ocupar um lugar que não é dele. Igual o Marcelo, aquele outro lá que eu contei para vocês, que foi também um exemplo, né, que eu trouxe, que foi assassinado de morte trágica, e aquele filhinho que nasce novo, nenenzinho, depois de muitos anos, que o mais velho já tinha nascido, né, ou seja, uma diferença muito grande de idade, chega aquele mais novo para tomar lugar. E aí eu fico pensando, quantos de nós e quantos dos nossos clientes estão ocupando um lugar que não lhes pertence? Gente, pensa, uma criança de 6, 7 anos de idade que tem que tomar conta de outra criança, ou que tem que tomar conta dos pais. Uma vez eu atendi uma pessoa exatamente assim, o pai era alcoolista, a mãe usava droga, era uma família muito conturbada. E ela é que tinha que cuidar do pai e da mãe, desde novinha, desde 6, 7 anos de idade. Dava banho, cuidava dos outros irmãos. Ela foi parentalizada. Essa criança, gente, por si só, ela já cresce com vários problemas, ela já pode crescer com vários problemas emocionais, porque ela foi parentalizada. Ela tomou uma posição que não era dela. Aí eu entro numa outra lei sistêmica, que é a hierarquia. A hierarquia é quem vem antes é maior do que quem vem depois. Os meus pais são maiores do que eu, assim como eu serei maior do que os meus filhos. Mas não precisa necessariamente ser maior em tamanho, não. Maior em dinheiro, não. Ah, quer dizer que os pais vão ser mais bem-sucedidos do que os filhos? Não, não é isso. É porque quem chega antes tem a autoridade de exercer, né, ou tem o poder de exercer uma autoridade para equilibrar o sistema do que quem vem depois. E aí a gente tem uma outra lei que muitas vezes é negligenciada. Pais que não exercem função de pais. Tem muito filho tendo que cuidar de pai e mãe. Mas eu não estou falando daquele papai e daquela mamãe que realmente precisa de ajuda, não. E mesmo assim, quando precisa de ajuda, essa ajuda ela tem que ser compartilhada. Não é uma pessoa só tomando conta dos pais idosos, por exemplo. É o sistema. Cadê os outros irmãos? Cadê os tios? Cadê a rede pública de saúde? Não é uma só pessoa tomando conta. Não estou falando quando realmente precisa, ok? Eu estou dizendo daqueles pais e mães que já trazem as suas feridas emocionais e projetam isso nos filhos. Isso é enlouquecedor. Imagina como que é para uma criança ter que tomar conta do pai e da mãe. Esses dias eu estava mexendo ali, não sei se no Instagram, no Facebook, o que era. Era o aniversário de uma adolescente.
adolescente de 16 anos, uma mulher já de mais de 40, colocou a foto da filha, parabenizando a filha pelo aniversário, e ela escreveu um texto. Eu falei, meu Deus do céu, que tipo de problema essa menina deve enfrentar? No texto, a mãe começa assim: você é minha vida, você é a razão do meu existir, meu porto seguro. Uma mãe, vamos pensar aí de uns 45 anos, falando para uma filha de 16 anos, olha a inversão. Você é meu porto seguro. A mãe falando para a filha, você é minha conselheira, minha confidente, aquela que me ajuda, que me aconselha. Você muito mais parece mais a minha mãe do que eu a sua mãe. Gente, isso é desequilíbrio. Isso é estar fora do equilíbrio, da ordem, da hierarquia. Nossa, que pesado para essa filha. Exatamente. Outro dia eu fiz um post que deu o que falar. Foi um dos mais comentados, teve 2.000 curtidas, sei lá quanto, sem patrocinar, sem nada, orgânico. O post era o seguinte: seus filhos não são seus confidentes. Ah, mas deu pano para manga. Gente, eu estou falando exatamente dessa hierarquia. Por quê? Porque problema de adulto não vai ser compartilhado com criança, ou com adolescente, ou com quem não é da sua geração. Por quê? Porque, uma geração antes, olha o degrau que tem de diferença. Essa geração desabafa, busca ajuda, pede conselho, conta das suas intimidades para alguém que é da mesma geração, não é para os filhos. Isso aqui é pesado, isso aqui adoece. Eu recebi uma menina que está com síndrome do cutting lá, que fica se cortando, esconde. Por quê? Porque toda briga que a mãe tem com o pai, a mãe vai para o quarto da filha de madrugada, conta para a filha tudo que o pai fez, que o pai é isso, que o pai é aquilo, que o pai é aquilo outro. A menina já está ficando louca. Mas por amor e por desejo de pertencer, ela não tem coragem de falar nada para a mãe. E quantas pessoas e quantos exemplos? Porque não tem hierarquia. Uma família em que a hierarquia está bagunçada tem muito problema psicológico, tem muito problema emocional, relacional, financeiro, porque está ocupando um lugar que não é seu. Está ocupando um lugar que não é seu. Isso é adoecedor. E uma outra lei são as fronteiras claras. Sara, eu estou precisando tanto consultar com você. Pois é, que bom que existe ajuda, né, gente? E essa jornada é exatamente para, abrir os olhos dos terapeutas e psicólogos, porque tem coisa que não podemos deixar passar. Nós vamos ficar patinando, olhando só para o aqui, para o agora, para o problema, achando que o problema é o problema. Não, gente, o problema que o seu cliente traz para você é só a pontinha do iceberg, é só um sintoma da disfunção do sistema onde ele foi criado, de onde ele veio, de onde ele foi formatado. Ele aprendeu a ser, a viver e a pensar. O sistema de crenças, o sistema de padrão de comportamento vem do sistema familiar de origem. Fabuloso essa live, parabéns desde Portugal. Que bom, Francisco! Um beijo aí para os nossos amigos portugueses. Temos muitos alunos de Portugal, muitos. Amamos Portugal, viu, gente? Amamos Portugal. Então, pessoal, quando a gente fala de hierarquia, de posição, nós também precisamos falar de fronteiras. Já ouviu falar das famílias emaranhadas? São famílias onde muitas vezes não tem nem hierarquia e também não tem fronteiras. Lembra da primeira lei que eu trouxe hoje, que é o pertencimento? Não existe o equilíbrio entre o pertencer e o se individuar.
Bowen chama os sistemas emaranhados e fusionados de massa indiferenciada, que é como se a família fosse uma massa, todo mundo junto e misturado, não tem fronteiras, não tem limites claros. Aqui começa o meu, aqui termina o seu, ou termina o meu e começa o seu, espaço, fronteiras claras. O que isso quer dizer? Na nossa necessidade de pertencer, a gente faz qualquer negócio, inclusive não ser um indivíduo. Por quê? Porque se eu pensar diferente do meu sistema, eu vou ser excluído. A primeira dor que o ser humano mais quer evitar na vida é ser excluído, é ser rejeitado. Também vemos muito desequilíbrio de pais casados e divorciados expondo os filhos. Exatamente. Exatamente. E principalmente eu vou falar depois, tá, gente? Eu vou falar muito sobre isso depois, principalmente quando a gente for falar de sexualidade, ok? Porque a gente sabe que, lembra quando eu falei da hierarquia? É muito comum, ó, o que o Francisco trouxe aqui. O pai e a mãe casados. Se divorciam, normalmente o filho fica com a mãe, o pai sai. O que acontece com esse filho que fica com a mãe? Normalmente ele entra no lugar do pai. E aí ele não pode mais viver a vida dele. Ele passa a viver a vida do pai que se foi. Ele passa a ser o provedor da casa, emocional e financeiro, a ser a companhia da mãe. Então isso é muito sério, gente. Estou muito deprimida e não quero ver meus filhos passar por isso. Tem ajuda, tem solução. Principalmente buscar ajuda em quem pode te ajudar. Os seus filhos não podem te ajudar. Não é porque eles não querem, eles não são humanamente capazes, porque você é grandona. E eles são, ó, pequenininhos. Para te ajudar, eles teriam que ficar maiores do que você. Isso é adoecedor para eles. Agora, nós precisamos olhar, porque a depressão é um sintoma muito claro desse emaranhamento familiar. Ok? A depressão é um sintoma muito claro dos conflitos familiares, do sistema familiar. Ok? Então, quando a gente fala das fronteiras, do emaranhamento, o que é o saudável dentro do sistema familiar, do casamento, das relações? É junto e separado. É o pulsar da relação, ó. Junto, separado, junto, separado. O problema das famílias fusionadas é que é tudo nós, nosso. Não tem espaço para o indivíduo nem respirar. Gente, é um exemplo bobo, mas eu acho que vocês vão me entender. Sabe aquelas famílias que não têm autorização nem para fazer uma festa sem ter que chamar toda a família? Você não pode, às vezes, fazer nenhum jantar para os seus amigos, que tem que chamar todo mundo, que a família emburra, tem que ser tudo junto e misturado, né? Então, quando nós pensamos no sistema de emaranhamento, todo mundo vive a vida de todo mundo. E aí a gente entra muito nas lealdades que eu vou falar depois. As lealdades vêm muito daí. Não há espaço para ser um indivíduo, para pensar diferente, para querer diferente, para sonhar diferente, para ir mais longe. Vocês já perceberam que quando a gente vem de uma família, por exemplo, onde teve muita escassez, e a pessoa melhora um pouquinho financeiramente, por exemplo, compra um carro melhor. Quando essa pessoa chega na casa da família, na casa dos pais, tem muitos pais e irmãos que falam, agora tá metido, né? Fulano agora tá se achando.
E aquela pessoa começa a retroceder inconscientemente. Aí o carro estraga, aí bate, aí perde, começa a retroceder, porque ele precisa, por causa da não diferenciação, ele não tem autorização do sistema para ser diferente. Ele tem que pertencer ao sistema e ser igualzinho. Não tem diferenciação. E uma das questões mais adoecedoras também para o ser humano é a baixa diferenciação. É muito emaranhado com as histórias, com as dores, com os problemas, não tem fronteiras, não tem espaço, não pode fazer as suas próprias escolhas. Até mesmo quando a gente atende casais, no casamento precisa ter fronteiras. Não é sempre tudo nós e nosso. Tem o eu, o você e o nós. Não é tudo nós, não é tudo nosso. Tem que ter fronteiras também no casamento. Tem que ter espaço. Se ficar só distante, aí é problema. Mas se ficar só junto, também é problema. Uma das questões que a gente sabe que muitas vezes traz problema para o casamento, principalmente para a vida sexual, é o excesso de proximidade. Porque parece que a gente casa tem que virar um só, no sentido, agora é tudo junto, agora é tudo misturado, agora eu penso igual, eu quero igual, eu sinto igual. Não. Equilíbrio, equilíbrio. Eu preciso continuar sendo um indivíduo. Eu tenho as minhas opiniões, eu quero isso, eu gosto daquilo, esse sonho é assim. Então eu tenho que ter os meus sonhos como pessoa, como mulher. Meu marido tem que ter os sonhos dele, as vontades dele enquanto homem. Nós equilibramos isso, né? Nós negociamos, nós respeitamos. E também temos os nossos sonhos em comum, nossas metas, nosso tempo. É equilíbrio, ó. Então, quando nós falamos de 3 coisas simples, hoje eu só trouxe esses 3 tópicos aqui para a gente trabalhar, que normalmente passa desapercebido de muitos terapeutas, de muitos psicólogos, que são questões que adoecem o ser humano, que impedem o ser humano de ter relacionamentos saudáveis. Sabe por quê? Olha só, relacionamento. Quando é muito emaranhado, normalmente o filho já está ocupando um lugar que não é dele. Normalmente o filho entra no meio do casal. Esse filho que chega, por exemplo, a filhinha, que é a filhinha do papai, por exemplo, a criancinha, já está com 30 anos, já precisando casar, já precisando seguir a vida, tá lá, bebezinha da família. Esses dias não, o tempo está passando tão rápido, né? Acho que já tem 1 ano ou 2. Eu atendi uma moça, uma mulher casada, que já estavam a ponto de se separar. Atendi uma mulher casada a ponto de se separar. Veio o casal, na verdade. E eles foram contar o que estava acontecendo, assim, 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 assim. Gente, ela se casou e mudou para uma cidade 100 quilômetros de onde a família de origem dela morava. O pai entrou em depressão. A mãe quase morreu porque tirou a bebezinha deles. Ela teve que pedir exoneração de um concurso muito bom, numa faculdade federal, sei lá de onde, e teve que voltar para a cidade dos pais, alugar uma casa perto dos pais e todos os domingos eles têm obrigatoriamente que almoçar na casa dos pais. Esse motivo, entre aspas, era a razão do divórcio deles, porque o homem queria um pouco mais de vida só o casal, sem tanta interferência da família, sem tantas obrigações, eu tenho que.
todos os domingos. Algum dia, se por acaso o homem falar assim, meu amor, hoje vamos sair só nós dois, ou só nós e os nossos filhos, para a gente almoçar em algum lugar, ou ir na casa de algum amigo, a família adoece. A família faz chantagem, a família liga, sou desnaturada, você é ingrata mesmo, faz chantagem. Gente, isso adoece. Adoece ela, adoece o marido, adoece os filhos, porque é emaranhamento. Ela não deu o passo para a vida, são os ciclos vitais. Nós vamos ter live sobre ciclos vitais aqui, que fala muito de onde a gente paralisou. A gente paralisa numa fase, num ciclo vital e não consegue romper. Normalmente o brasileiro não consegue mudar de fase. Ele emperra onde? Exatamente no momento de deixar pai e mãe. A gente interpreta isso como abandono e não é abandonar. Quando a gente cresce, a gente honra a nossa família indo para a vida, tendo o nosso próprio relacionamento, tendo os nossos filhos, prosperando, fazendo as nossas escolhas, tendo uma vida, inclusive, honrar o sistema é ir mais longe. Honrar o sistema é ir mais longe, mas o sistema não deixa. E a pessoa também precisa ficar agarrada no sistema. Então, é uma disfunção de dependência e codependência. Por quê? Porque também é gostoso ser a filhinha do papai. É gostoso ser a bebezinha. É gostoso ser a filhinha preferida. Isso traz poder. Isso traz sensação de pertencimento. Mas está ferrando com o casamento dela. Olha o boró que dá. Olha o problema que isso gera. E é enlouquecedor, gera divórcio, não simplesmente porque o pai, a mãe, os irmãos, os avós são emaranhados, mas porque ela ainda está numa dinâmica infantil, de criança. Ela ainda acha que sem ela os pais não vivem, não sobrevivem. Esses dias estavam num churrasco, num aniversário, num domingo à tarde, conversando sobre essas questões. Uma das pessoas que estavam ali falou: todas as vezes que eu saio de casa, parece que meus pais vão morrer. Ela já está com 30 e tantos anos, gente, quase 40. Não consegue casar, casou, divorciou, ela vai embora, volta, arruma namorada, separa, não consegue ficar com ninguém, não consegue romper, não consegue ir embora, não consegue deixar os pais. Mas a percepção dela é o seguinte: se eu for embora, meus pais morrem. A sensação que eu tenho é sufocante, porque se eu decido ir embora e seguir a minha vida, parece que eu estou abandonando eles e que eles vão morrer. Aí a minha pergunta para ela foi assim: eles vão morrer ou você vai morrer? Pensando bem, eu acho que é eu, né? Mas se a gente for pensar, são ambos, os pais e ela, porque a gente cria uma codependência. Então, gente, meu Deus, passo por isso, sou considerada a nojenta da família, às vezes me sinto mal por ter prosperado. Muito bom ouvir isso para não me auto-sabotar. Gente, nós vamos falar disso daqui, sem ser amanhã, depois. Nós vamos falar das lealdades, viu? As lealdades. Depois fala onde você está atendendo. Gente, é só entrar em contato pelo direct aqui do Instagram, que a gente passa o contato para vocês agendarem, tá? Cadê aqui? Eu estou quase me separando porque eu sou de Belo Horizonte, meu marido é daqui, ele vai todo fim de semana para a casa dos pais, eles ligam e não dá paz. Aí, gente, olha só, o emaranhamento. Isso aí é emaranhamento. Olha o que é. Vou ler de novo o que a nossa colega aqui falou. Isso, colega mesmo. Eu estou quase me separando porque eu sou de Belo Horizonte e meu marido é daqui.
né? Ele é de Belo Horizonte, mas ele vai todo fim de semana para a casa dos pais. Eles ligam e não dão paz. Gente, olha só. Não há casamento que aguente. Por quê? Porque não tem um ditado que fala quem casa quer casa. Eu quero meu marido, eu quero meu lar. Ah, então agora vocês estão abandonando a família. Não! Nós estamos simplesmente fazendo o movimento natural da vida. Que é quando a gente cresce e fica adulto, a gente casa. E a gente cria o nosso próprio sistema, que a gente chama de sistema nuclear. Eu venho aqui na família de origem, pertenço, estou junto, estou próximo, mas depois eu saio. O problema é que não tem esse movimento de pulsar, ó. Não tem esse movimento de pulsar. E eu fico só aqui, encalacrado com a família de origem, envolvida com os problemas, socorrendo todo mundo. E quem está socorrendo seus filhos? Quem está cuidando do seu marido? Eu brinco, né? Quem está fazendo sexo com seu marido? Às vezes não é você. Abra o olho. Tô brincando, hein, gente? Mas assim, é brincadeira e não é, né? Tô brincando, mas tô falando sério, né, gente? Por quê? Porque é um movimento natural da vida. Depois que a gente cresce, não tem nasce, cresce, evolui, nasce, cresce, reproduz e morre. Só que nesse reproduz não é só ir lá e fazer filho para o mundo, não. Ali eu tenho que ter o meu relacionamento, eu tenho que nutrir a minha família. Eu vou aqui na minha família de origem, eu pertenço, eu participo dos churrascos, eu ajudo de vez em quando, eu participo da vida da família, mas existem fronteiras. Fronteiras, tem que ter, ok? Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala, então, só dessas 3 leis que eu trouxe hoje, eu preciso que você tenha elas em mente quando você estiver fazendo os seus atendimentos. Por quê? Se o seu cliente paralisou em uma delas, vai dar problema, ok? E você? Quero deixar para você. Avalia o seu sistema, sabe por quê? Nesses dias aqui nós vamos trabalhar também o self-do-terapeuta, porque eu só consigo levar o meu cliente onde eu já fui, até onde eu já fui, onde eu alcancei, os problemas que eu já consegui superar. Eu só posso falar isso que eu estou falando aqui para vocês porque eu já consigo fazer esses movimentos. Mas aqui vos fala uma das pessoas que jamais foi emaranhada com a família que vocês puderem imaginar. Eu venho de uma família emaranhada e nós estamos fazendo isso, ó. Para quê? Para construirmos as nossas fronteiras. Não é fronteira de separação, é ordem. Abandonar o sistema é outra coisa. Dar o movimento para a vida. Eu gosto muito daquele versículo da Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dos cristãos, que fala assim, lá em Gênesis 2, se não me engano, fala assim, ó, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Então, esse movimento de deixar não é abandonar, é independência emocional e financeira. Se você ainda é dependente emocionalmente e financeiramente da sua família de origem, você não está no registro adulto. E precisamos olhar isso na vida dos nossos clientes, porque às vezes eles emperraram em uma fase da vida, não estão conseguindo fazer esse movimento para a fase seguinte. Nossa colega acabou de falar aqui, o marido deixa a família para ficar com os pais agora. É preciso analisar, porque às vezes fica parecendo que são os pais que são culpados. Não. É 50% de responsabilidade para cada um. 50% para esses pais que não liberaram esse filho para ir para a vida e 50% de responsabilidade para esse filho que não coloca limite, que não cresceu também, que também depende.
emocionalmente desses pais. Ok? Então, o trabalho sistêmico, nós precisamos entender que estamos todos interligados. Somos todos parte do problema e todos parte da solução. A gente tem que ficar muito esperto, porque às vezes vem o atendimento de casal, aí a mulher começa a falar, porque o meu marido, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, aí fica parecendo que ela tá certa. Ou o contrário, porque minha esposa, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque a família dela fica parecendo que ele que tá certo. Não, os dois são um complemento. Ele faz porque ela permite, ela faz porque ele permite, e os dois precisam dessa dinâmica. Dependência e codependência. A gente chama isso de casal complementar. Só tem parasita porque tem hospedeiro. Só tem hospedeiro porque tem parasita. Qual que está errado? Os dois. Então não é uma questão de culpa. Não é uma questão de estar errado. É onde esse aqui contribui e onde esse aqui prejudica, onde esse aqui contribui, onde esse aqui prejudica. Se nós estamos falando de casal, é 50% para cada um. Se estamos falando de uma família de 4 pessoas, é 25% de responsabilidade para cada um. O sistêmico é: eu interfiro na sua vida. Eu interfiro na sua e você interfere na minha. Por quê? Porque a nossa relação interfere na vida um do outro. Por isso tem que ter fronteiras claras, por isso que tem que ter individuação, por isso que todos nós temos o direito dado pela vida de fazer as nossas próprias escolhas, de crescer, de nos casarmos, de termos filhos, de nos relacionarmos, de prosperarmos. Honrar o sistema é ir mais longe. Ok? Gente, deixa um like aí se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like, não esquece de compartilhar, ok? Gente, amanhã eu vou falar o que é o genograma, como que o genograma pode revolucionar os seus atendimentos, te ajudar a ir direto no nó, aonde que deu o nó, aonde que está a raiz do negócio. E para nós enxergarmos além dos sintomas e das queixas que os nossos clientes estão trazendo. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a ferramenta do genograma, eu vou fazer genograma com vocês, tá? Gente, é importante você não ir perdendo as lives, porque tá tendo um raciocínio lógico, tá? Tá tendo um raciocínio lógico. Uma live vai sendo a sequência da outra, tá? Apesar de que se você perder uma, você pode vir assistir que você vai pegar o tema. Mas se vocês conseguirem ir assistindo uma após a outra, vai ser muito importante para vocês, ok? Quando abre o curso de sistêmica? Depois da jornada. A jornada sistêmica de alto impacto dos dias 7 a 11, gratuitamente. Que bom que você perguntou, que eu já estava esquecendo, hein? Gente, jornada sistêmica terapeuta de alto impacto, de 7 a 11, ok? Online, gratuito. Nós vamos aprender juntos como é que a gente chega na origem dos conflitos emocionais, relacionais e financeiros dos nossos clientes desde a primeira sessão. Sara, então é só para problema emocional, financeiro e relacional? Não. Como eu disse para vocês ontem, eu selecionei esses 3 porque eles são os principais. 90% dos problemas que os nossos clientes trazem vai girar em torno desse tripé, que são os 3 pilares da vida do ser humano: financeiro, emocional e as relações, ok? Então, no final, né, a Luísa Rocha perguntou quando é que a gente abre o nosso curso. A gente vai abrir essa oportunidade no final da jornada, ok? Então, se você quer participar da jornada, receber muito conhecimento, o link está na bio do Instagram. Então, o pessoal que está no YouTube, vem para cá, vem para o Instagram, curte, segue o Família e Sexualidade e faz a sua inscrição gratuita.
e convida outras pessoas para a gente fazer aqui um exército de profissionais, porque o mundo está precisando, gente. O mundo está precisando de mais terapeutas, de mais profissionais capacitados que realmente conseguem chegar na raiz dos problemas, que não fica só tratando sintoma, né? Mas que vai a fundo e realmente ajuda a melhorar o negócio aí. Então, olha só. Gratidão, você é ótimo. Obrigada, meu povo. Muito bom, Sara. Obrigada. Ah, teus ensinamentos são para profissionais da área? Tem algum para os pacientes? Ó, tudo que eu estou falando aqui serve também para qualquer pessoa, tá? Só que o foco dessa jornada específica é mais para terapeutas e psicólogos, ok? E profissionais do desenvolvimento humano. Mas, em breve, nós vamos ter coisas muito especiais aí aberto a todo mundo, tá? Consciência de quem sou. Sexologia clínica, quando abre em março, abril, ok? Ótimo, estarei lá, gratidão. Eu e meu marido iremos fazer, espero vocês, hein, gente? Bendito, amém, conhecimento cada vez mais, gratidão, grande sua iniciativa, gratidão. Pessoal, amanhã, 15 horas, temos um encontro aqui. Eu, se fosse você, não perderia. Não perca, ok? Vou esperar vocês então amanhã, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.